Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Anderlan Monteiro, sou consagrado da Comunidade Católica Shalom, como Comunidade Aliança, aqui na Missão de Macapá. Essa é a minha esposa. Eu me chamo Tinali, sou consagrada da Comunidade Católica Shalom, como Comunidade Aliança, esposa do Anderlan, mãe de 2 lindas crianças. Daqui a pouquinho eles vão aparecer por aqui. Então, né, para quem contando um pouquinho da gente, né, somos Comunidade Aliança, consagrados, nós somos chamados a viver a nossa vocação e meus desafios seculares, né. Eu sou engenheiro eletricista, a minha esposa também. Eu sou biomédica e sou professora de ensino superior. E aí a gente vai vivendo a rotina da casa, do trabalho, da família e da vocação. E vai provando diariamente que nos pequenos sims tudo vale a pena e que a providência de Deus vai sempre nos acompanhando. Então, nós fomos convidados hoje para falar um pouquinho e fazer com vocês uma oficina sobre o Beracá. Então, a gente começa um pouquinho sobre o que é o Beracá, né? Muitos não sabem, então a gente vai começar assim. O que é o Beracá? O Beracá, ele é um momento de celebração em família, de celebração da oração em família, né? Que favoreça com que os pais comecem a introduzir os filhos nesse movimento de oração, nesse movimento em busca daquilo que Deus quer para as famílias. Então, no Beracá, a família ela encontra no Senhor um refúgio e a segurança e faz com que a gente consiga celebrar verdadeiramente a presença de Deus no seio da família, né? A gente consegue conduzir tudo com muito louvor, com muita gratidão e também já vai plantando essa sementinha no coração das crianças, né? Dos filhos, trazendo para que eles consigam ter uma certa direção nesse momento também de condução na vida, na oração, né? E também tementes ao amor de Deus. Ele é um elemento, né, de muita ajuda e auxílio para os pais, para que a gente consiga introduzir o filho nesse movimento de oração. A gente imagina que muitos pais possam ter essa dúvida ou essa dificuldade em como, né, introduzir, em como auxiliar, em como ajudar, em como incentivar os filhos a começar a oração, introduzir eles nesse meio de oração. E o Beracá é essa ferramenta que nos ajuda a introduzir o filho, né, os filhos nesse movimento de oração. E também o Beracá ele traz pra gente a oportunidade do movimento daquele amor fraterno. É um momento que você consegue conviver e celebrar o amor em família e principalmente o perdão. Então é aquele momento que você consegue abrir um diálogo em comunhão com os pais e os filhos, os irmãos, né? Então a gente consegue ter aquela abertura de coração, de sensibilidade e de oportunidade de experimentar o amor de Deus para conosco e também o amor um com o outro e principalmente o movimento do perdão, até mesmo nas pequenas coisas do dia a dia que às vezes ficam acumulando e aí para não dar aquele, para não estourar, a gente consegue ter essa oportunidade de fazer esse movimento de perdão e de amor. E quando, né? Com que frequência se faz o Beracá? Quando a gente faz o Beracá? É sempre importante a gente ter uma fidelidade ao Beracá. Então, é bom fixar o dia, o horário, e é sempre importante que ele seja pelo menos uma vez na semana. Então, toda semana a gente precisa se dar a oportunidade de viver esse Beracá naquele dia, naquele horário da família, onde todos esquecem absolutamente tudo de externo. Vamos nos centrar e viver verdadeiramente aquele momento como família. Ele é um compromisso, né? Ele não é só uma celebração qualquer. Então a gente precisa ter esse compromisso com essa celebração. Assim como os homens têm o dia do futebol, as mulheres têm o dia do salão. Então o dia do Beracá ele é importante também que se fique na agenda, que a gente tenha esse compromisso, em parar tudo para viver essa celebração em família. Então a gente vai falar um pouquinho agora em si, né? Os passos do Beracá, né? Como ele é feito, como ele é dividido, explicar um pouquinho e partilhar um pouquinho de como a gente vive, né? O Beracá. Então o Beracá é dividido em 3 partes: a parte do louvor, a meditação e a comunhão de vida. Na parte do louvor,
que a parte inicial do Beracá, o homem, o pai, né, o pai da família, ele faz a introdução, né, invocando a Santíssima Trindade, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, e enquanto a esposa, né, ela é chamada a fazer o acendimento de uma vela. Esse momento inicial de acendimento da vela é chamado de lucernário. Então, além da vela, alguns itens que a gente precisa, os itens simples que é indicado para que a gente faça essa celebração, é a cruz, né, uma cruz. Pode ser, a gente usa aqui a cruz bizantina, mas pode ser qualquer outra cruz que você tenha em casa. Um ícone de Nossa Senhora, a vela e a Bíblia para a gente fazer um momento de meditação na palavra. Após esse momento de acendimento das velas, a gente também, a mãe, né, a esposa, ela tem como papel de fazer a oração, de iniciar o momento de oração. E essa oração, ela pode ser de forma espontânea, que é exatamente palavras que venham do seu coração, e aí você começa a iniciar uma oração de forma muito singela, muito simples mesmo, né? Uma súplica a Deus verdadeiramente. Ou seguindo algumas fórmulas, né? Onde que a gente encontra essas fórmulas se a gente fica um pouco inseguro nesse movimento de oração espontânea? A gente está falando exatamente do Beracá. Se tem um livro do Beracá, que é a Oração em Família. O livro a gente encontra nas livrarias dos centros de evangelização da comunidade. E nele tem todo o passo a passo e também os auxílios, os textos em auxílio para conduzir esse momento de oração. Nesse momento de oração, é chamado momento de louvor, ainda dentro do movimento de louvor. Dentro desse momento de louvor, dentro que pode ser tanto a oração espontânea quanto nas fórmulas como a Tinali falou, nós somos chamados a invocar, né, a suplicar a presença do Espírito Santo para que ele possa ser aquele que conduz, né, todo esse momento de louvor, momento de fervor, de oração, para que o Espírito Santo possa ser aquele que conduz toda essa noite, toda essa celebração. E esse momento de louvor, ele tem, além da oração espontânea, após a oração espontânea, após o formulário, pode ser através de música, através de salmos, qualquer tipo de ferramenta que a família, que os pais possam encontrar, que ajudem a favorecer esse momento. Mas eu não sei cantar, eu não sei mesmo cantar, então assim, eu não sei cantar nada, né? Então eu não vou cantar, não vou fazer uma música por conta disso. Tem famílias que encontram outras alternativas, né? Tem famílias que têm os dons, tem os instrumentos, que sabem cantar muito bem, usam violão, que favorece esse momento, verdade. E tem família que utiliza o celular, pega o celular, coloca no algum aplicativo de música e põe uma música para ajudar a viver esse momento de louvor, né? Para ajudar esse momento as pessoas que não conseguem, né? Que não se sentem à vontade. E dentro desse momento de louvor também, de oração, um gesto muito simples, mas de muito valor dentro da família, é que nós somos chamados a rezar uns pelos outros, a rezar de forma muito simples mesmo, né? O pai impõe as mãos sobre a mãe, os pais impõem as mãos sobre os filhos e reza pelos filhos de forma muito simples. Claro que depende da cada família, né? Vai adaptando, adequando esse momento de acordo com a idade dos seus filhos. Então, a minha linguagem no momento da oração, ela precisa ser condizente e coerente com o entendimento dos nossos filhos, né? Então, de forma bem simples. Vem aqui, minha filha. Vem aqui, papai. De forma bem simples, né? Quando eu vou rezar, por exemplo, a minha filha que tem 2 anos, eu não posso usar palavras que ela não vai entender, né? Então, tenho que impor para ela e usar palavras simples, né? Que vai abençoá-la, né? Que vai pedir a Deus a graça sobre a vida dela, de forma com que ela entenda, com que ela compreenda o momento que nós estamos celebrando dentro do Beracá. É importante também esse momento, né? Já induzindo, né? Explicando para as crianças esse movimento, de que para eles também é importante. A Isabel, como ela já vem acompanhando a gente na comunidade desde o dia em que ela nasceu,
ela já tem esse movimento também, no momento de oração, ela mesma, de uma forma muito natural e às vezes muito espontânea, de chegar e impor as mãos assim na gente e rezar. E a gente tem um vídeo dela bem bebezinha fazendo isso, então a gente já foi percebendo que não foi o momento de dizer a ela, né, Isabel, faça dessa forma, foi através verdadeiramente da vivência dela. Então, assim, pelo fato dela se sentir tão bem nesse movimento, ela começou a demonstrar isso também em pequenos momentos e até mesmo nos momentos também de oração. A melhor forma de nós conseguirmos introduzir os filhos nesse movimento de oração é através do testemunho, é através do nosso exemplo. Os filhos, eles enxergam nos pais o maior exemplo, a referência deles. Então, quando eles veem os pais ajoelhados rezando nesse movimento de oração, eles naturalmente vão absorver e vão aprender a fazer isso também. É importante também, né, esse momento, como o Anderman foi colocando, da sabedoria das palavras, né, a linguagem que a gente precisa utilizar. Então, com a Isabel e o Felipe, que tem 1 ano, a gente fala, né, é Jesus, quando ele vê Jesus, menino Jesus, é o bebê Jesus, né, então assim, Nossa Senhora é a mãezinha do céu, então assim, esse movimento também, que a gente já vai conseguindo colocar para eles, que vem na docilidade deles, né, como criança, e também que eles conseguem reconhecer com mais facilidade. Aqui, ó, sentei. Pode ir. Então, esse momento de louvor dentro do Beracá é o momento de apresentar toda a família em ação de graças, nem bem dizer a Deus, né, pela vida dos filhos, pela vida matrimonial, pelos outros membros da família, pelos pais, pelos avós, pelos tios. Apresentar a Deus todo mundo em ação de graças. Após esse momento de louvor, a gente inicia o momento da meditação, né? Que é o momento da palavra de Deus propriamente dita. Esse momento da palavra de Deus, a gente pode trazer a meditação da palavra baseada em cima da Bíblia mesmo, né? Ou então em cima de salmos ou de textos separados pelos pais encontrados em alguma encíclica, alguma carta da igreja, que faz com que o momento do Beracá, nesse momento de meditação, seja preservado em cima da palavra de Deus propriamente dita, né? Consiga conduzir o que quer dizer, né? Como dizer, como eu posso aplicar isso no meu dia a dia e também com o outro. Pronto, palavra de Deus, fonte de sabedoria para as famílias. Dentro desse momento de meditação, é importante que a gente vá também, para aqueles que já têm os filhos um pouquinho mais velhos, introduzindo os filhos nesse movimento, né? Nesse meio de condução do Beracá. Então, se o filho já souber ler, já se conseguir participar bem, delega para ele essa função, meu filho. Hoje você é que vai fazer a leitura que nós vamos rezar no movimento da celebração, no momento do Beracá. Então já põe o filho, já introduz o filho nesse meio também de meditação. Uma experiência, né? Como nós somos pais de crianças ainda muito bebezinhos, a gente consegue fazer esse momento com eles também em histórias, né? Em histórias coloridas, em contando como se fosse realmente um conto. E aí a gente, a partir daquela história, né, a gente vai trazendo para eles o contexto, né, mas na linguagem deles, naquele cuidado, naquela atenção com eles, para que eles também entendam, compreendam. Pronto, e encerrado esse momento de meditação, a gente entra na última etapa do Beracá, que é o movimento de comunhão da família. Comunhão de vida. Comunhão de vida da família. Então esse momento de comunhão de vida, ele é um momento que a gente faz uma partilha. De partilha, ele pode ser tanto um momento de partilha dos membros da família em relação à oração, em relação àquilo que foi vivenciado na oração, quando ele também pode ser um movimento de partilha daquelas dificuldades, daquelas relações que a família viveu ao longo da semana, né? Ao longo do dia, algo que os pais queiram conversar com os filhos, algo que os filhos queiram partilhar com os pais. É
é um momento de comunhão mesmo, né? Aquilo que a família conversa, que a família se aproxima uma da outra falando das suas experiências, falando de coisas que precisam ser conversadas em família. Uma coisa também que é muito interessante, que é uma dica que tem no livro, mas é algo que a gente vai também experimentando, é ter um caderno onde a gente pode fazer essas anotações desses momentos, né? Para conseguir na próxima reunião de Beracá ver em que aspectos conseguiu crescer, né? Os filhos, os pais. É importante também falar que após esse momento de comunhão de vida com os filhos, se tem um momento também de comunhão de vida só o esposo e a esposa, né? Esse momento também é muito importante para o casal, para que ali eles consigam alinhar a vivência propriamente dita do matrimônio, né? Que às vezes nas pequenas coisas, na rotina do dia, acaba nos roubando. E ali um pouco da falta da paciência, um pouco da falta de compreensão daquele momento, acaba levando, né, a um estresse desnecessário. Então esse momento de comunhão também de vida matrimonial, ela é muito importante para conseguir selar, né, tudo aquilo que não precisa ficar, selar tudo aquilo que precisa ficar e descartar aquilo que não precisa ficar. Então, né, acabou o momento de partilha com os filhos, o pai abençoa, né, o momento de oração, encerra a oração de forma bem sucinta mesmo. Inclusive dentro do livro tem, né, uma oração, se o pai não souber, né, fazer essa oração espontânea, tem um formulário que indica o momento de oração final, e depois o casal permanece. Nesse momento que o casal permanece para fazer esse diálogo, pode também, recomenda-se que o casal reze um pelo outro, né, que o esposo reze pela sua esposa, que a esposa reze pelo seu esposo, também de forma bem simples, né, pedindo a Deus que dê a graça para ela ter um pouquinho mais de paciência comigo, esse tipo de coisa. Pedindo, né, para que Deus dê a graça que ele seja mais organizado, né, gente? Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, coisas da família mesmo, né? Então é importante, né, que o casal tenha esse momento. Ele não precisa ser um momento privativo, né, do casal. Os filhos podem ver de longe, né, que os pais têm esse momento deles de rezar um pelo outro e de dialogar. É importantíssimo que os filhos tenham esse exemplo dos pais, né? Poxa, meus pais, eles têm momentos só deles, em que eles conseguem conversar, em que eles conseguem dialogar, eles conseguem resolver os seus conflitos, resolver os seus problemas, e tudo isso aos pés da oração, né? Aos pés do Senhor. E aí, após esse momento, né, da bênção final que o pai ministra sobre a família, a gente preza também pelo momento da convivência em família. Então se escolhe fazer um programa, seja um cinema em casa, né? Nesse contexto de pandemia, tudo a gente vai fazer em casa. Seja um cinema em casa, seja assistir a uma programação que as crianças queiram, né? Um filme, uma série, alguma coisa assim, uma noite de pizza, ou então uma noite de pintura, fazer uma dinâmica com as crianças em casa. Uma noite de massinha, aqui em casa a gente está na fase da massinha, né? Então a gente parte também desse momento para que os filhos consigam também sentir nessa convivência, né? O aproximar-se dos pais para com os filhos, né? E dos filhos também para com os pais. A gente começa a criar nesse momento pequenos laços de confiança, né? E também laços afetivos, memórias afetivas, né? Nos nossos filhos. Esse é um pouquinho, né, daquilo que o livro do Beracá indicou pra gente, o passo a passo, mas ele não é uma fórmula. O Beracá ele não tem uma fórmula. Eu preciso seguir todos esses passos. Poxa, se eu não tiver uma cruz, o ícone de Nossa Senhora, não consigo fazer, não posso fazer o Beracá? Você pode. Você pode fazer o Beracá da forma com aquilo que o Espírito Santo esperava vocês nesse dia da celebração. Você pode fazer o Beracá, essa celebração, rezando o terço em família. Pode ser o momento que vocês façam o Beracá de vocês dessa forma. Então ele não é um formulário que eu preciso seguir, não é uma fórmula, não tem uma fórmula pré-definida que eu tenho que seguir. Então, gente, essa aqui é a nossa família, a Isabel, com 2 anos de idade, e esse é o Felipe, que tem 1 aninho, meu bagunceiro. Então, a gente agradece, né, o convite do Projeto Família, era isso que nós tínhamos para partilhar com vocês hoje, um pouquinho, né, de como viver o Beracá. Então, agradecemos ao Projeto Família para nos convidar a fazer parte desse momento, né, do curso de intercessão.
E só ressaltando, né? É importante nós educarmos os nossos filhos em tudo, né? Em favorecer a educação deles, né? A educação intelectual deles, na escola e tudo. Mas é importante também que nós eduquemos eles para ganhar o céu, né? Nós eduquemos eles para Deus. Então, muito obrigado, né, pelo convite, agradecemos a vocês. E nós temos um outro convite para fazer. O convite para que vocês se inscrevam e participem do Congresso das Famílias da Comunidade Católica Shalom. Esse ano nós temos a oportunidade de participar de forma online, por conta da pandemia. Então é um congresso rico em informação para as famílias, e que nós temos a oportunidade esse ano de participar. E nós temos a oportunidade esse ano de participar de forma totalmente online. Então o link para inscrição e outras informações do congresso a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. É importante ressaltar que o Projeto Família, ele brota diretamente do coração de Deus. Então esse momento, ele faz muita diferença para cada um de nós. A gente quer agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar com vocês e partilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida, da nossa família e como nós somos felizes por essa escolha. Boa noite, shalom.